do EJA, né? Que é um público maior. Eu consegui trabalhar um pouco com esses dados, aí eu fiz uma junção, falei, bom, se eu não tenho isso, eu vou partir para outra coisa, né? Tem que ter um parâmetro em algum lugar. Então nós pegamos, por exemplo, a base do CAD único, da assistência, base do ESUS, da saúde, base da educação, base da Transurc não, da IDEC, né, do Pai Serviço. Então a gente pegou o que nós tínhamos de base de dados municipais e fizemos um estudo em cima daquilo lá. Né? Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso mais novo projeto IGP, Inteligência na Gestão Pública. E hoje eu estou aqui com uma pessoa extremamente especial para falar sobre os desafios de ser um grande gestor e lidar com os conflitos na gestão pública. Eu sou Elis Becker e estou aqui com este programa através da Secretaria de Serviços Públicos, Departamento Administrativo e Financeiro. E hoje eu tenho a honra de receber o meu amigo, parceiro, colega de trabalho, Paulo Guimarães, que faz parte da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Ele é um dos diretores que vai trabalhar com a gente um pouquinho o tema que ele faz parte, que é o Departamento de Gestão em Políticas de Pessoas com Deficiência. O nome é um pouquinho grande, viu, gente? Mas é por isso que a gente está lendo aqui. Paulo, seja muito bem-vindo a esse nosso projeto juntos, né? Esse canal que a gente está criando aqui, com o objetivo, inclusive, de fazer essa interação, de trazer outras secretarias para esse projeto, para fazer com que as pessoas entendam a diferença entre gestão e políticas públicas, né? Entender que a gente está falando de gestão inteligente. Sim. E aí eu queria que você apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho. Primeiramente, obrigado pelo convite, Elisângela. É um prazer estar aqui com você e poder levar um pouco de informação para todos que nos assistem, né? Acho que a informação é fundamental para que a gente tenha uma gestão eficiente, seja ela para dentro ou para fora, né? Quando eu digo para dentro, as equipes têm que se comunicar bem, a gente precisa ter uma sinergia, uma fluidez na nossa comunicação para dentro das equipes, porque isso também vai gerar mais eficiência na nossa gestão pública, né? Isso. Então, obrigado pelo convite, de verdade, e é um prazer estar aqui com você, compondo esse projeto que é desafiador. Para dentro da gestão pública, né, da administração pública, é desafiador e eu acho que é bem gratificante a gente trabalhar com isso. A gente percebe, né, Paulo, nessa jornada de gestores públicos, a dificuldade, você trouxe algo muito grande, né? O desafio da comunicação, né? Esse é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho. Mas antes da gente falar um pouquinho, eu queria que você falasse quem é o Paulo, né? Paulo, diretor, né? Sim, eu sou o Paulo Guimarães. Eu tenho uma formação eu sou formado em economia, né? A minha primeira formação em economia. Tenho uma segunda graduação que é na área de tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, da qual eu tenho uma especialização nessa área também, que a minha paixão é a área de TI. Já muitos anos trabalhando com TI e depois eu vim para a administração pública. E tenho um MBA em gestão pública também. Então, tenho duas formações assim, que não são nada, são bem generalistas. Bem distantes, né? Assim, distantes. São em áreas diferentes, mas isso é até bom, porque nos dá a possibilidade de ter visões assim, alternativas e diferenciadas, né? Com um olhar diferenciado sobre várias situações, né? Então, acho que a parte de TI é minha paixão grande, né? Mas também adoro fazer a parte da gestão pública, que estava trabalhando com gestão dentro de TI também. Fui desenvolvedor de software por muitos anos. Não vou falar, senão vou entregar a idade aqui. Entregar a idade, né? Mas é bom. Estou na prefeitura já desde 2014, à frente desse departamento. Antes ele era um departamento que estava dentro de uma secretaria específica de pessoa com deficiência. E com o passar dos anos ele teve uma junção, né? E hoje ele é um departamento dentro da Secretaria de Assistência. Então, só que foram mantidas as estruturas, mantidas as equipes, e a gente continua trabalhando nessa questão de dar visibilidade e criação de políticas públicas para a pessoa com deficiência. E quando a gente fala de política pública, tem muita gente que confunde um pouco política partidária, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São coisas bem distintas mesmo. Esses conceitos são conceitos que talvez a gente precise trabalhar um pouquinho mais essa comunicação. E o objetivo desse projeto é exatamente trabalhar essa comunicação com este público, de entender que quando a gente se refere a políticas públicas, a gente não está falando de partidos políticos. Exatamente. Né, de direita, esquerda, nada disso. A gente está falando
gestão pública de qualidade que consiga chegar até a população, né, o serviço exatamente que a gente veio para fazer. Né? Nós temos um objetivo muito grande. Eu falo da Secretaria de Serviços Públicos. A Secretaria de Serviços Públicos é o terceiro maior orçamento do município, porque faz a manutenção da cidade de Campinas como um todo. Então, a gente, desde poda, recapeamento, lixo, resíduos da construção, compostagem, manutenção de vias, córregos, pontes, tudo isso faz parte da nossa secretaria. E muito mais, né? E muito mais. E o meu departamento, ele é responsável, né, o departamento do qual a gente trabalha, é responsável por toda a administração e a parte financeira desse grande... Coisa simples, desse né? grande Simples, projeto né? que é fazer a manutenção da cidade de Campinas. Agora você imagina Campinas Nossa Senhora. com a imensidão que tem, fazer a manutenção é um desafio muito grande. Eu posso imaginar. A extensão territorial de Campinas é muito grande. Muito grande. E a quantidade de habitantes também é uma coisa surreal, né? Que a gente sabe. Então deve ser um desafio gigantesco de vocês manterem tudo isso funcionando. Mesmo a divisão entre administrações regionais, subprefeituras, essa divisão ela é boa porque te dá parâmetros de, no meu caso, de custeio, né? Quanto que a subprefeitura de Souza gasta, quanto de Barão gasta. A gente tem mais ou menos essa ideia para o processos de planejamento e compra. E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho, não hoje, mas muito em breve, sobre essa questão de planejamento e compras, por conta, inclusive, da nova lei de licitações, a 14133, que em que pese ter sido prorrogada aí para aplicação efetiva a partir do ano que vem, né? Mas a gente tem aí um desafio muito grande. Campinas não vai aderir a essa prorrogação. Nós já estamos trabalhando com o novo decreto da nova lei de licitações. A partir de abril agora, né? Começou dia 1º de abril. A gente já está na fase de transição, né? O decreto transitório. E é um desafio muito grande, porque as pessoas não estão prontas para mudanças significativas. Com certeza. E aí a cultura, né? Vamos esperar, vai alterar. Está sempre esperando que altere, mas a gente já decidiu, a nossa secretaria, pelo menos, foi pioneira em começar a fazer os processos. Sim, e toda mudança gera resistência, né? Toda mudança gera resistência. Menor ou maior, mas toda ela gera resistência. Sim, com certeza. Tira o pessoal da zona de conforto ali. Isso aí mudar já começa a virar um monte de crenças, né? Já. E aí a pessoa já se sente incomodada, ter que mudar. E a cultura do servidor público é não mudar, é ser efetivo, tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa assim, né? Deixa assim. Sempre funcionou assim, sempre foi assim, por que vai mudar, né? É a síndrome de Gabriela. Exatamente. Assim, vou morrer assim, você sempre assim. Exatamente. Né? Ô, Paulo, sim. Nessa questão, você trouxe uma questão bem legal, assim, você da área de tecnologia. Sim. E aí vem para uma área de gestão, né? Que pese ter feito aí essa gestão pública também. Mas como é lidar com esses dois mundos totalmente diferentes, assim? Foi um desafio, Elisandro. Foi bem interessante, porque eu vim da iniciativa privada e o ritmo é outro, né? Acostumado a fazer gestão de projetos de TI em empresas privadas. Então, quando a gente vem cheio de expectativas, cheio de gás, cheio de coisa, cheio de ideias, né? Pra gente colocar em prática, falou, puxa, a gente pode ser assim, pode ser assado, a gente pode fazer isso para melhorar. E a hora que você começa a entender como funciona, começa a ver todas as dificuldades que tem, aquilo assim, vem como uma certa frustração, né? Só que a gente tem que parar e pensar, não, peraí, eu acho que mesmo na velocidade que tem, com os recursos que a gente tem, a gente pode criar uma coisa diferente, uma coisa inovadora. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu cheguei num departamento que era um departamento bem recente, era bem novo, com poucos funcionários, poucos servidores e mínima organização, né? Isso lá em 2014 era uma coisa que a própria secretaria era nova. Ela foi criada em 2013, então ela começou ali a se desenhar enquanto crescia, né? Nunca vem, assim, tipo, uma galera nova, sempre assim, é um servidor que estava fazendo alguma coisa, não tem um chamamento de pessoas específico para aquela área, né? Você vai pegando catadão, de cada lugar e vai formando as equipes. Exatamente, né? Isso é um catadão. Pega um aqui, outro ali, junta ali, ó, pessoal, agora daqui para frente a gente vai fazer isso. Então esse é o nosso... Isso quando tem esse alinhamento, né? Mas olha, já tem isso aqui que a gente vai trabalhar e a gente tem que dar conta disso.
Então, essa comunicação, eu não sei no comecinho como foi, mas depois, quando eu entrei, eu percebi que tinha, assim, já um volume gigantesco de coisa para ser feita, poucas pessoas para fazerem e poucos recursos para serem utilizados para que isso acontecesse, né? Não que isso esteja muito diferente hoje, mas hoje a gente já consegue ter uma visão e falar, olha, eu consigo colocar, direcionar um pouco mais de recurso aqui. E recurso não só financeiro, né, Sim, Elisângela? claro. Recurso de De pessoas, pessoas capacitadas, até de capacitação, né? sim, de Para capacitação, esses prestadores de serviços. de ferramentas, né? Então, eu cheguei no departamento e falei, nossa, peraí, acho que isso aqui dá para melhorar uma porção de coisa. E são coisas simples, né? Quando a gente fala de inteligência na gestão pública, tem coisas que a gente pode olhar assim, que são coisas simples de serem implementadas. Às vezes uma mudança de fluxo, ou mudança de como você vai trabalhar no seu dia a dia já dá um reflexo gigantesco para a equipe. Sim. E isso reverbera lá no munícipe, lá na ponta. Então, por exemplo, eu tinha um problema simples, a questão de agenda. Tinha duas pessoas que trabalhavam juntas, mas uma não sabia da agenda da outra. Aí uma marcava o compromisso para a outra, eu esperava que a outra ia, mas a outra tinha marcado o compromisso. Sabe, coisa assim básica? Falta de comunicação mesmo, Falta de né? comunicação. E eu falei, não, peraí, vamos fazer uma agenda compartilhada. Fizemos lá, pegamos uma ferramenta gratuita, fizemos uma agenda compartilhada, coloquei uma cor na agenda para cada uma, pô, isso aqui é a agenda de vocês, a minha vai estar aqui, precisar de mim para alguma coisa, já sabe quando eu estou disponível ou não, e pronto, acabou o problema. Então foi assim, um recurso gratuito, que estava disponível, simples de utilizar, só teve que ajustar a cultura das pessoas a acostumarem a olhar para aquilo lá todos os dias e alimentar aquela ferramenta, que também é outro desafio, né? Você dá continuidade na alimentação das ferramentas, que resolveu o problema. Então, às vezes, por desconhecimento ou por falta de saber como aplicar aquilo no dia a dia, já causa um rebuliço, né? Já causa uma má gestão ali, alguma coisa assim. Então, esse tipo de coisa que a gente vai trazer nesse nosso podcast, nesse nosso projeto, eu acho que são toques, assim, porque às vezes as pessoas estão tão atarefadas nos seus departamentos, tão assoberbadas de uma porção de tarefas no dia a dia, que não conseguem olhar alguma ferramenta já existente, alguma coisa Os simples. recursos disponíveis que tem, né? Os recursos disponíveis e falar, puxa, será que isso aqui... Parar, né? Parar um pouquinho e pensar, será que isso aqui não dá para eu encaixar no meu dia a dia aqui? Será que isso não vai melhorar um pouco? E eu acho que é bem isso. A gente consegue olhar para o que tem e a gente conseguir fazer essa junção, né, com as necessidades que cada equipe tem. Com certeza. Eu costumo dizer que todo o processo de crescimento e mudança, né, ele tem o que você precisa deixar para trás e o que você precisa carregar. No serviço público não é diferente, né? A cultura é outra, o tempo é muito maior para as pessoas se adaptarem e às vezes não é porque elas não querem, é porque elas não estão acostumadas com essa rotina. Sim. E aí cria essa resistência mesmo, eu vou deixar para depois. Eu, enquanto gestora, eu sinto também essa dificuldade. Olhar esses processos, olhar essa organização, olhar esse fluxo, muda um pouquinho. O que você fez melhorou a qualidade da entrega do serviço de cada um. E falando em melhoras e gestão, né, isso faz parte dessa questão da inteligência que nós trazemos para a gestão pública. E na gestão pública de pessoas com deficiências, que essas políticas que eu percebo que evoluíram bastante, né, os conceitos, os trabalhos realizados através da secretaria, através da vontade política do gestor hoje que está, né, nos representando politicamente. Eu sei que melhorou bastante, vem crescendo e evoluindo. Campinas está evoluindo muito nesse sentido, né? E você, como um diretor dessa área, eu entendo que, além das dificuldades, né, de recursos, tem também o seu público que é muito específico, né? Como é lidar com esse público que tem essa variedade de demandas e como é olhar para isso e fazer uma gestão adequada, né, desses recursos. Sim, realmente é desafiador, porque assim, primeiro a gente tem que lidar com os desafios da equipe em fazer funcionar de forma adequada. Isso é uma coisa para dentro. E quando a gente junta toda essa equipe e coloca ela para funcionar, a gente tem que dar o resultado para fora. E esse resultado, em se falando de pessoa com deficiência, de políticas para pessoa com deficiência, ela é transversal. Então nós não somos executores de políticas, nós somos meio. Então, para que o pessoal entenda, né?
quem está na educação ou na saúde, nos serviços públicos mesmo, atende o munícipe diretamente lá como política fim. Então tem um buraco na rua, tem a ponte que caiu, você vai lá e tem que fazer. E é isso, né? Não tem alternativa. Secretaria de Educação e Saúde tem que dar a política pública da educação para as crianças e para os adultos. A da saúde tem que dar a política política pública, né, de saúde para as pessoas. Público, né? E a pessoa com deficiência, ela tem uma política transversal, porque ela está em todos os lugares. Ela está na saúde, ela está na educação, ela está no esporte, ela está no lazer, ela está na cultura, ela está em tudo. Então a gente tem que olhar para todas as outras políticas e criar dentro das outras políticas todas o lugarzinho ali para que a pessoa com deficiência também se encaixe ali naquele lugar. Não se sinta excluída, Não né? se sinta excluída. Por exemplo, educação. Tem as escolas, tá? Mas e a criança com deficiência? Ela precisa ter uns recursos a mais ali na educação, então a gente tem que fazer a interlocução com a educação, embora a educação de Campinas seja muito boa nesse sentido, graças a Deus, né? Fazer interlocução com a educação e falar, olha, criança com deficiência sim precisa de recursos X, Y, Z. Aí eles trabalham isso aí lá, que seja cuidador, que seja material, enfim, isso aí eles fazem muito bem, que já é uma política instituída ali dentro da educação há muito tempo. Da norma educacional, né? Sim. Já vem com esse conceito E a nível federal, né? Sim, e a gente tem que buscar a construção dessas interlocuções com outras políticas que às vezes não têm tanto costume. Por exemplo, cultura. A cultura é uma política pública, né, de cultura que oferece shows, espetáculos, entretenimento, que nem é uma coisa recente ainda para a questão da pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência também tem direito à cultura. A lazer, tem direito cultura. a lazer, exatamente a tudo isso. E ela precisa de ter recursos lá dentro que lhe proporcionem essa participação. Por exemplo, um intérprete de Libras, ou uma acessibilidade a alguma mostra cultural. Então, isso é uma coisa que a gente vem construindo ainda, né? A gente tem alguns projetos aí olhando para esse público nesse ano, ainda até o final desse ano, a gente já tem algumas coisas já engatilhadas aí de projetos, para que a gente possa prover que a pessoa com deficiência também tenha acesso à cultura. Sim. E as outras políticas também. Então, a gente sabe que tem algumas políticas que já são melhor assistidas na questão da acessibilidade, outras ainda estão em construção. E a construção não é só na questão de não, porque eu não tenho. Né? Porque às vezes a pessoa não caiu a ficha ainda, não sabe, puxa, é verdade, eu não pensei nisso, precisa realmente de ter ali um recurso para que a pessoa com deficiência possa participar daquele evento ou assistir aquela peça teatral. Então é uma coisa assim que é desinformação, que não chega, informação que não chega, né, para ter esse olhar diferenciado. São as lacunas da comunicação, né? Porque se a informação não chega, a comunicação tá falha em algum momento, tem uma lacuna aí que precisa ser preenchida. Você trouxe algo que é bem interessante, assim, né? Esse amplo atendimento, principalmente, e pensando nas políticas de pessoas com deficiências, você tem, além dessa questão da saúde, educação, cultura e lazer, você tem uma diversidade de públicos, porque vai desde a criança até o idoso. Até o idoso. E você tem diversidades de situações, né? Que você tem o surdo-mudo, aí você tem o cadeirante. Cada um tem uma necessidade diferente. Gente. Então você tem o surdo que precisa de um recurso, o cego que precisa de outro recurso, o cadeirante que precisa de um outro recurso. E a gente tem que olhar para tudo isso. Para todas essas patologias. Para todas as especificidades de todas as deficiências e fazer uma cidade que não é pequena, né? Ter os recursos para que todas elas possam participar de forma equânime em todos os espaços. Então, o desafio é grande. É grande. É grande. E geralmente é um público assim que não é muito visto, né? O pessoal não olha, mas se a gente for olhar pelo censo de 2010, que foi o único que teve um parâmetro melhor aí para a gente ver, em 2010 eram 27% da população de Campinas tinha algum tipo de deficiência. Então a gente não está falando de um público pequeno, não. Não está falando de 1%, está falando de muita gente. A gente está falando de um quarto da cidade, praticamente, né? Muita gente. É muita gente que precisa de ter os recursos de transporte, de locomoção. Então, assim, são desafios gigantescos, porque você não é o dono daquela política. É que a gente sempre fala, a gente tem que dar palpite na política do vizinho. E é difícil a gente chegar no espaço e falar, olha, você precisa olhar para essa questão aqui e tal. Tem secretarias, na maioria das secretarias elas acolhem. Puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Me ajuda a fazer? Sim, vamos fazer junto, então.
dentro das possibilidades que tem, olha, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Então a gente tem essa abertura, né? Que legal. Mas nem sempre foi assim, foi viu? assim. Nem sempre foi assim. Agora a gente tem uma abertura melhor, acho que até pela sensibilidade que vem sendo construída ao longo do tempo, né? Mas a gente já teve muita dificuldade para construir transversalidade com políticas no passado. Foi bem difícil. Imagino. Como toda política, né, todo processo de construção de políticas, ele vem realmente com esses desafios. Por quê? Se você for trabalhar com a política pública da mulher, vai ter grandes desafios. Né? E a gente vai falar isso num outro quadro que a gente vai ter aqui com algumas mulheres que vão trazer essa informação. Mas, se for falar de políticas públicas para cotas negras, para os negros, você tem uma outra limitação, Sim. Né? Outros obstáculos. A criança e adolescente, idosos. Dentro de cada política, você tem aí um campo muito específico para você atuar. O que eu acho que é interessante, e aí já trazendo para o projeto, e o objetivo desse projeto, Paulo, é exatamente trazer esses parceiros para esse espaço, para esse momento, para essas discussões mesmo, né? Para esse crescimento. Além de conexão, interação entre as demais secretarias e os demais departamentos, né? Autarquias também, né? Que estão envolvidas, nós podemos pensar que, através dessa ferramenta que a gente tem disponível hoje, a gente pode aí construir essas conexões de inteligência. Eu costumo dizer que são mentes mestres mesmo, né? Quando você junta duas, sai a terceira. Sim. E aí a gente faz essas conexões de inteligência para que possa ter um diálogo melhor, né? Com relação a isso. Essa lacuna de comunicação, ela deixe de existir e a gente tenha mais proximidade com os outros departamentos para construir essa gestão de inteligência, de qualidade, e que o benefício não é só nosso enquanto gestores, mas principalmente do público que a gente atende, do público que está lá na ponta, das pessoas que realmente estão em busca desse serviço, né? Que a gente Você falando atua. isso aí, eu me lembrei de uma coisa dessa mastermind, né? De fazer essa junção que nasce uma terceira e tal. E eu tenho um exemplo bastante prático para falar sobre isso, que foi assim, para mim foi muito gratificante, e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo para todos os lugares. Em 2015, se eu não me engano, quando teve a revitalização da glicério, não lembro quando foi, 14 ou 15. Mais ou menos isso aí, né? Período. Ali na onde era o poupa-tempo, foi instalado um semáforo sonoro. Não sei se você se recorda disso. Tinha um semáforo lá que toda vez que abria o verde do pedestre, ele pitava. Por quê? Porque ali no centro tem uma grande concentração de pessoas deficientes visuais que moram ali, e para atravessar a rua ele precisa escutar que está verde, que tá verde, o apito lá, para ele poder atravessar a rua. Só que era uma tecnologia que toda vez que abria o semáforo verde para o pedestre, ele pitava, mesmo não tendo nenhuma pessoa com deficiência visual ali. Isso gerou um desconforto para os moradores ali próximos, para as pessoas do comércio, e entraram com uma liminar na justiça e pediu na justiça para desligar o semáforo. Então, assim, desligou e pronto. Só que o pessoal da INDEC ficou incomodado com isso. Falou, puxa, como é que a gente vai fazer, né? A gente tem que dar a segurança para a pessoa com deficiência visual atravessar a rua com segurança, mas sem incomodar as outras pessoas. E a gente teve uma uma conversa, né? Lá com a INDEC, falou, vamos pensar numa solução, tal, sempre tratando nessa questão da transversalidade. Isso ficou e o pessoal da INDEC conseguiu desenvolver, olha só, um semáforo inteligente, que foi lançado um tempo atrás aí, que ele detecta a presença da pessoa, do deficiente visual, e aí ele apita. Então, se não tem nenhum deficiente visual próximo, ele vai abrir o verde normal sem fazer barulho. Então, como que eles fizeram isso? Desenvolveram através de recursos já existentes, pegaram, desmontou um pedaço de uma coisa, montou, criou ali, a INDEC criou um equipamento que ele coloca em cima do semáforo, que ele capta um sinal de Bluetooth específico. E ele distribuiu para as pessoas com deficiência visual uma tagzinha, um chaveirinho, que emite um sinal de Bluetooth, que esse sinal é cadastrado, esse MAC address, né, que é o identificador do chaveirinho, é cadastrado no semáforo. Então, quando a pessoa com deficiência visual chega próximo ao semáforo e ele está com o chaveirinho ligado, o semáforo capta, fala, opa, tem alguma pessoa com deficiência visual aqui próximo. Olha que legal. Aí, na próxima abertura, o semáforo fala, né, travessia solicitada, por favor, aguarde. Aí, na próxima vez que ele abrir verde para o pedestre, aí ele apita.
e a hora que a pessoa com deficiência ela se afasta do poste, que aí perde o sinal, ele para de Ele apitar. para de apitar. Olha que inteligência. Então, assim, é uma inteligência que foi colocada ali, né? Que eu acho, assim, fantástico. Para todos os municípios que eu converso, eu levo isso aqui, falo, aqui em Campinas a gente tem isso, foi desenvolvido pela Que INDEC. legal. É uma coisa, assim, de inteligência, é de parceria, é de transversalidade, e foi uma coisa que eles viram a necessidade dessa solução. Não podia ser a tradicional que tinha no mercado, porque não atendia, E desenvolveram e desenvolveram uma específica. específica para isso. E isso é fantástico, né? Porque isso dá autonomia para a pessoa. Sim. Não tem que ficar o cego parado lá, esperando que alguém Que tenha alguém boa tenha vontade vontade para para atravessar a atravessá-lo. rua. Então, essa questão da gente estimular a autonomia nas pessoas e dar autonomia para a pessoa com deficiência é um dos pilares do nosso trabalho lá no departamento. A gente tem que trabalhar de forma para que a pessoa com deficiência tenha autonomia para fazer dentro das deficiências dela, com as limitações que ela tem, fazer as coisas de forma mais autônoma possível. E a gente Que é tem a que forma criar de os inserir, meios, né? De dar Sim. realmente fazer com que a lei seja cumprida, que é inserir essas pessoas dentro do cotidiano, da vida, de uma rotina, né? Sim, Eu costumo dizer que as pessoas elas não pedem para, né? Não querem nascer cegas, paralíticas, não. né? Surdas, mudas, mas elas precisam conviver com isso. Sim. E nós que estamos em volta precisamos ser esse apoio, né, pensando numa qualidade de vida adequada para cada uma dessas pessoas. Sim, é o que eu falo. Nós somos pessoas com deficiência em potencial. Todos nós somos. Todos nós somos. E ainda tem gente que fala assim, nossa, eu falo meio pesada, né? Mas assim, se a gente não morrer antes, a tendência é a gente ser pessoa com deficiência. Sim. Porque biologicamente o corpo vai perdendo as funções. Exatamente. Lá na idade você vai perdendo a visão, a audição, você não consegue se locomover de uma forma mais adequada. Então a gente tem que falar hoje mesmo, eu entendendo que talvez eu não tenha nenhuma deficiência, não sei ainda, pode ser que eu tenha alguma coisa, mas não descobri ainda, né? Camuflada. Tá camuflado. Mas a gente tem que trabalhar para. Então, vamos falar sobre desenho universal, que é a pessoa poder andar em todos os espaços. Se é um lugar que tem 2 níveis com escada, coloca um elevador ou coloca uma rampa, ou deixa as portas mais largas para poder passar uma cadeira, sabe? Então a gente já tem que pensar nessa coisa da universalidade, porque isso é bom para todo mundo, né? Se a gente não vai ficar hoje, se a gente não tem nenhuma restrição de mobilidade, nenhuma restrição de sentidos, mas com o tempo a gente vai ficar. Vai ficar. E já é uma preocupação minha, por exemplo, eu moro num apartamento que eu olho assim e falo, aqui não entra na cadeira no banheiro. E aí já fico preocupado, né? Você sabe que isso é extremamente importante. Eu tive, mês passado, um processo aí com meu esposo, ele ficou internado. E aí tem a cadeira de banho, tem que caber dentro do banheiro. Eu falei, gente, na minha casa não dá conta de passar uma cadeira entre o box e a pia. A minha casa já é meio que projetada, assim, é térrea, não tem escada. Já é alguma coisa. Né? A gente já pensou nisso, mas tem alguns degrauzinhos, assim, eu falei, de uma porta para outra tem um degrau. Eu falei, isso aqui a gente vai ter que repensar. E aí, olhando hoje, assim, também, né, a casa da minha mãe, eu falo, nossa, precisa ser mais adequada, porque daqui a pouco ela mora sozinha, se cair, escorregar, como, né? O que pode ter aqui para melhorar a qualidade de movimento dela. Isso que você trouxe é importante trazer, né, para esclarecer. Sim. Porque a gente já vai tomando cuidado, hein? Como é que vai ser nosso futuro? Por exemplo, os meus pais, eles moram numa casa que meu pai já tem, assim, uma restrição de mobilidade. E eu digo, se ele ficar numa cadeira ou ele não sai de casa. Ou ele não entra, ele vai ficar lá na rua. Porque é alto, tem rampa, e depois da garagem para a área tem um degrauzinho pequeno, mas depois da garagem para a sala tem um degrau maior. Dentro de casa, ok. Não sei se ele vai entrar no banheiro, mas ok. Mas assim, não vai sair de casa. E é uma casa térrea, entendeu? Mas nunca foi pensado nisso. Fica muito limitado, né? As pessoas ficam muito limitadas se não estão num ambiente adequado. Com certeza. Eu acho assim, o trabalho que vocês fazem é fantástico. E esse projeto que foi feito aí junto com a INDEC, assim, isso realmente a inteligência artificial ganhando corpo cada vez mais, né? Que é esse crescimento que a gente sabe que está acontecendo e vai, com certeza, atingir todos os públicos, mais cedo ou mais tarde. Sim. Para quem estiver pronto e para quem não estiver pronto, vai chegar do mesmo jeito. Vai chegar.
Isso foi lançado antes de se falar muito de inteligência artificial. A gente olha assim, dá para fazer melhorias? Dá. Tudo Mas dá, está né? ótimo do jeito que já está, né? Melhor do que o pessoal entrar com uma liminar para desligar o semáforo. Sim, Então isso dá autonomia e assim, já está na glicério toda, já tem esse dispositivo para fazer a travessia. Está no projeto da reforma da Campos Sales também, que a gente fez questão de participar lá e sim. falar sobre isso, né? E também ali do lado da prefeitura tem, nos 2 semáforos, tem ali esse recurso também para a travessia da rua, né? Tá. Então, E vocês têm um mapeamento de onde tem esse número maior de pessoas de acordo com o seu grau de deficiência? olha, isso é um ponto assim que você tocou que me choca bastante. Porque assim, o que nós tínhamos de mais atualizado é o censo do IBGE, né? E a gente estava esperando por demais esse censo que aconteceu ano passado, né, em 2022, que já veio com 2 anos de atraso por conta da pandemia, que ele vinha numa questão de... Porque é difícil a gente fazer um levantamento numa cidade do tamanho de Sim, Campinas, de onde estão essas pessoas, quais são as deficiências que têm. E a gente estava esperando demais, Elisângela, do próprio censo do IBGE com as perguntas que tem lá para a gente poder utilizar esses dados para nortear um pouco sim, as nossas políticas públicas. E para minha frustração e para muitas pessoas, as perguntas relacionadas à pessoa com deficiência não foram colocadas no censo. nossa, Elas foram colocadas assim, eles fizeram 2 questionários, que é um questionário base, que é o que todo mundo respondeu, e um questionário de amostra. Nesse de amostra tinham mais perguntas, inclusive as perguntas relacionadas à pessoa com deficiência. Só que eles foram aplicados apenas 11% dos domicílios. Então, o sistema que sorteou lá por um critério X, que ninguém sabe dizer qual o domicílio que seria aplicado ao questionário base e o questionário de amostra. Então, se cai numa casa que não tem pessoa com deficiência, aquele questionário ia ficar sem resposta nenhuma. Então, eu entendo assim, em 2010 nós tínhamos aproximadamente 25% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Agora, milagrosamente, em 2022 a gente vai ter 0,5%, porque porque não foi computado não foi isso. computado. Então, nós perdemos esse rastreamento, a gente não tem como saber isso. E isso, assim me deixou muito sem chão, porque eu vinha conversando com os municípios, a gente sempre vem falando, não, olha, vamos trabalhar em cima do censo tal, para criar políticas regionais. Esquece, perdemos esse norte, né? Sim, aí, assim, eu pensando, né, um dos pontos bases também poderia ser a saúde e a educação, né, que tem ali um registro. É, A saúde abrange todos os públicos, né, e a educação, além da escola normal, tem só o pessoal do EJA, né, que é eu, um público maior. eu consegui trabalhar um pouco com esses dados, aí eu fiz uma junção, falei, bom, se eu não tenho isso, eu vou partir para outra coisa, né? Tem que ter um Tem que ter parâmetro um em algum parâmetro. lugar. Então nós pegamos, por exemplo, a base do CAD único, da assistência, base do ESUS, da saúde, base da educação, base da Transurc não, da INDEC, né, Tem do também, Pai né? Serviço. Então a gente pegou o que nós tínhamos de base de dados municipais e fizemos um estudo Um em banco cima de daquilo lá. dados, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que isso não vai refletir o perfil da população como um todo. Porque a gente só vai pegar de pessoas que usam serviços públicos. Então, as classes A e B, por exemplo, que não usam transporte, não tem CAD único, que não usa escola pública, Não que usa o tem plano de SUS, tem saúde. plano de saúde. Então, esse pessoal, para nós, vai continuar sendo invisível, porque a gente não tem como chegar na plenitude disso aí. Por exemplo, por conhecimento, a gente sabe que o bairro do Cambuí é um bairro mais, assim, socialmente melhor, né, economicamente falando. E não é por conta disso que a gente não tem que levar política pública ali. Sim. Talvez fazer rampas melhores ou dar acessibilidade melhor naquele espaço, mas eu não sei quantos cadeirantes tem ali, não sei como eles se movimentam, não sei para onde eles vão. Até pensar isso, assim, né? Por exemplo, é muito. A Campinas é uma cidade que tem muita árvore, né? E eu Sim. falo por conta das demandas que a gente tem lá nos serviços públicos. Uhum. E quando você trouxe a história do Cambuí, isso é muito forte nessa política, Sim. porque pensa nas calçadas que tem árvore, como é que passa uma cadeira? Não passa, né? Não passa. Então, assim, aí tem que ir pra rua e o risco,
né? De colocar a pessoa, não só o cadeirante, mas quem está junto, quem está Sim. acompanhando, às vezes são dois idosos, né? E Então, Cambuí tem muita rua de paralelepípedo também, que é exatamente, completamente horrível. inacessível, né? Para cadeira. Extremamente horrível para andar de cadeira ali. Então, não você sai de pensa, casa. como é que você monta uma política num local, inclusive, onde as pessoas brigam o tempo inteiro para manter o padrão, para não mexer em nada, tem que deixar. Então, são grandes desafios para as políticas públicas no geral, mas especialmente as políticas de pessoas com deficiência. Sim, ali, por exemplo, o centro da cidade. Campinas é uma cidade que tem quase 250 anos. Vou fazer 249 esse ano. É uma coisa assim, que lá atrás ninguém pensava em pessoa com deficiência. A pessoa, existia, ficava trancada dentro de casa. Era invisível, né? Ficava trancada dentro de casa até morrer. Até morrer. Agora as pessoas estão saindo, mas essa evolução ela vai demorar muitos anos ainda. Porque como que eu faço uma Barão de Jaguara acessível, por exemplo? Se eu alargo a calçada para poder passar a cadeira de rodas, eu estrangulo o trânsito. Aí é muito difícil. Então a gente tem que fazer dentro do razoável. O que a gente fala tem que fazer lá, rotas alternativas. Rotas alternativas. A gente fala da questão da adaptabilidade, né? O que é possível ser adaptado para ter ali, ok. O que não é possível, não tem jeito, né? Não tem como ter. Você esbarra numa porção de coisas que você estrangula o trânsito, enfim. É um desafio grande também essa questão da mobilidade urbana. Não, com certeza. É bem difícil. Tem prédio, por exemplo, vamos destruir a fachada do prédio para colocar a calçada mais para dentro do recuo. É tombado pelo patrimônio histórico, não pode. E ok, né? O que dá para fazer, cada um vamos dentro fazer. da sua realidade, vamos né? fazer Cada o que um dá trabalhando dentro da sua realidade. Sim. Eu imagino que são pequenos passos que vão nos levar a um grande caminho, uma grande jornada de uma gestão de qualidade, uma gestão eficiente, né? Que tenha a eficiência e a eficácia necessária. Então, acho que o nosso principal papel enquanto gestores é trazer clareza para as pessoas, né? De que nós estamos construindo uma cidade melhor, com uma qualidade melhor para todas as pessoas, sejam elas com portadores de deficiência ou não. Esse é o objetivo principal do governo, da gestão pública. E nós, enquanto gestores, somos porta-voz deste trabalho. Né? Parabéns pelo excelente trabalho que você está fazendo aí com a sua equipe. Esse é um espaço nosso, né? Eu quero que você fique à vontade para vir, para trazer outras pessoas, para falar sobre as políticas públicas da pessoa com deficiência, para se envolver com outros projetos também, com as outras secretarias. Então, quero agradecer pela oportunidade de abraçar esse projeto junto comigo. Imagina. Que a gente possa crescer, evoluir e contribuir com o município de Campinas. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. E eu vou trazer uma pessoa que trabalha comigo, que ele está muito engajado na questão da política para autista. E a gente criou um grupo de trabalho lá, que a gente fez, ele é transversal, ele tem várias secretarias fins, né? Elas estão participando para que a gente possa fortalecer a questão do autismo, tanto na saúde, na educação, no esporte, na cultura. E teve agora um dia, né? Nós estamos no mês. No mês legal, bom prazer. É o mês do autismo, o Abril Azul. Nós tivemos no dia 2 a abertura com a caminhada lá no Taquaral. Reunimos mais de 1.000 pessoas lá. Legal, foi bem bacana, foi bem bacana mesmo. E a gente tem uma porção de atividades agora dentro do mês do autismo, que a gente vai falar com os servidores. Então, o nosso foco esse mês, nesse ano, é levar a informação para os servidores dentro dessa ótica que a gente vem conversando. Falar um pouco mais de autismo nos territórios, levar lá nas periferias, né? Falar lá com os servidores que estão lá na ponta um pouco mais sobre o autismo, porque é uma coisa que está assim fervilhando, né? E todos nós temos autismo, né? Todos nós somos autistas. Por isso que eu falei que eu não pesquisei ainda, mas o grau é diferente, mas todos nós temos aí Hoje já está 1 para 33, parece, se não me engano, a proporção, né? Que eram mais, e agora a proporção vem diminuindo. E, assim, eu acho que daqui a alguns anos é isso aí, né? Todo mundo vai se descobrir com algum tipo de autismo. Porque são comportamentos, né? Aí você olha o comportamento e fala, putz, o cara é louco. Nossa, a mulher é maluca. Aí você fala,
Também sou, tá tudo Tá certo. tudo Mas certo, né? e lógico que são patologias diferentes, a gente não, eu não sou médica, eu não vou discutir isso, mas assim, a gente entende que nós temos um pouquinho de tudo, né? Sim, Como sim. diz A o... gente... Não sei se era Caetano Bilu, não sei quem era. Não, nem Mato Grosso, né? Dizem que sou louco, né? Mas quem não é, né? É aquela de médico e louco, todo mundo tem Todo um mundo pouco, tem um né? pouco. É, Mas obrigada, Paulo, por essa imagina. experiência, né? Estar junto aqui, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, do trabalho da sua equipe, um trabalho fantástico. E com certeza você está contribuindo muito para uma gestão de qualidade. Sim, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e também parabenizar pelo trabalho de vocês lá nos serviços públicos de manter tudo isso funcionando, que não é fácil, né? É um desafio grande. Desafio. É isso aí.